Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, esteja também com aqueles que acompanham pela internet. Queremos que a palavra de Deus, e rogamos assim, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Não são poucas pessoas que reclamam da vida. Já vi muita gente reclamando. Quando pega o pastor pela frente, então, aí faz o roteiro completo. Vai desde o nascimento até a hora que talvez morra. Digo talvez porque a pessoa narra até a possibilidade de morrer e quando vai ser. O que a gente percebe com isso? Há uma preocupação com a vida, ou com o estilo de vida, ou, em outra palavra mais simples, como a gente tem vivido. Essa preocupação ela é legítima. Porém, a sua fundamentação nem sempre é verdadeira. Por exemplo, eu já ouvi de muitas pessoas uma expressão forte, mas que ilustra isso que estamos dizendo. Ah, minha vida está uma droga. Ah, pastor, minha vida está muito ruim. Pastor, não sei o que eu faço da minha vida. Minha vida é só sofrimento. Não digo que essa frase não tenha, talvez, o seu fundo de verdade. Mas a pergunta que devemos responder é se essa é a vida que Deus orienta você a caminhar, a ter. Se essa é a vida que Deus te deu ou a vida que você procurou. Por que é extremamente importante entender isso? Porque muitas das coisas que chamamos de problemas na vida foi ocasionado por nós mesmos e não por outro. Como eu mencionei domingo passado, você pode ter sofrido uma tragédia na vida, como todos nós, sem exceção, estamos sujeitos. Agora, continuar vivendo aquela tragédia é por tua conta. Dizer que a tragédia continua é por tua conta. Nós precisamos perceber claramente, meus irmãos, o quanto é importante compreender o avivamento do ponto de vista de ação nossa. O que é avivamento? Ou reavivamento? Avivamento, ter vida. Reavivamento, voltar a ter vida. Nós temos tratado desses assuntos no mês de junho e agora também um pedaço do mês de julho, porque entendemos que ele é extremamente importante para a igreja entender claramente essa verdade e aplicar essa verdade à sua vida. Mas vamos hoje analisar como ter vida. Bom, talvez você tenha reclamação, a minha vida não está como eu gostaria. Mas você tem procurado ter a vida que Deus quer? Certa vez, Jesus tratou desse tema de forma muito clara. Que as pessoas estavam debaixo do cativeiro romano. Não sei se vocês recordam, mas durante o período, um período grande, mas especialmente no período de Jesus, Israel, Jerusalém, estava sob o domínio romano. Então eles não tinham plena liberdade de fazer o que queriam, especialmente no quesito administração dos seus bens. Eram cobrados impostos, altos impostos. Qualquer semelhança com o Brasil não é coincidência. Era cobrado altos impostos e o retorno era mínimo. O retorno não era proporcional ao que era cobrado. Isso gerava uma situação opressiva. E o povo de Israel queria se libertar desse jugo. E esperava do Senhor Jesus Cristo, ou do Messias, a libertação para esse jugo. E de repente Jesus pega, cura uma pessoa, e aí ele explica a sua missão. Em João capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós não vamos ler toda a passagem, só vou pincelar alguns pontos e destacar um que devemos trabalhar nesse dia.
No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 5, versículo de número 19. Assim diz a palavra de Deus: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Mais adiante ele diz no versículo 40: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que estava acontecendo aqui? O pessoal estava questionando o que Jesus fez, por que ele fez, por que ele curou, se vai libertar, se não vai libertar. E ele fala: olha, não é assim. No versículo 38 ele diz: também não tendes a palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E de repente Jesus para e diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E aqui fica um questionamento: como ir a Jesus para ter vida? Uma resposta que eu e você devemos ter claro: primeiro, para nós mesmos; segundo, para aqueles que nos rodeiam. Geralmente, quando alguém chega para mim reclamando da sua vida, eu vou ouvir, e às vezes é por mais de horas, viu? E ouço novamente, e ao término da conversa eu sempre procuro apontar: você já conhece o autor da vida? Aquele que pode dar vida? Alguns têm uma atitude meia brusca: não vem me falar de Deus nem de religião. Aí geralmente eu já emendo, né? Falo: não estou falando de Deus nem de religião, estou falando de vida, que é o que você quer. Você quer vida? Com isso, algumas pessoas se despertam e falam: eu quero. E Jesus fala que vida só é possível com Ele. Aí fica a pergunta: como? Como é possível ter vida? Como é possível reavivar? De que forma eu e você podemos ir até Jesus? Avivamento, meus irmãos, é isso: é ir em direção ao único que pode dar vida. Mas Ele não prometeu qualquer vida. Ele prometeu uma vida plena, ou em algumas traduções, abundante. Ora, em outras passagens também, o Senhor Jesus Cristo mostrou isso. Quando Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Novamente fica a pergunta: como ir até Jesus? Ora, enquanto Ele estava fisicamente aqui nessa terra, as pessoas faziam as peregrinações procurando chegar até Ele, e chegando até Ele, ter um contato, apresentar o seu pedido, rogar que Ele cure, rogar que Ele restaure. Mas e hoje, que sabemos que Ele voltou para o Pai e enviou o seu Espírito, como eu e você podemos ir até Jesus? O Senhor Jesus Cristo diz também em João capítulo 6, versículo 44, algo semelhante. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mais adiante, em 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Está dessa forma escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. A ideia de ir ao encontro, a ideia de fazer algo que Ele quer para que cheguemos até lá. Vamos trabalhar então a respeito disso. E eu quero tratar nessa manhã sobre avivamento, ir até Jesus para ter vida. E vamos abordar como isso é possível. Primeiro, pelo chamado eficaz do Espírito Santo.
Mas pastor, logo de cara você põe uma coisa que não compete a nós? Exatamente isso. Porque para ir até Jesus você precisa ser iluminado. Precisa que algo aconteça em você e te remova as trevas do coração. É necessário que o ser humano caído, morto, seja vivificado pelo Espírito. Mas pastor, aparentemente eu pensava que era uma atitude minha. Não, ela tem que começar em Deus. A resposta é tua, mas a iniciativa é de Deus. E essa iniciativa já aconteceu, tem acontecido e vai continuar acontecendo enquanto assim o Senhor quiser. Porque ao proclamar a palavra de Deus, ao anunciar às pessoas que há esperança, há salvação, há perdão, há restauração em Jesus Cristo, eu estou fornecendo a eles a palavra do Espírito, a palavra de Deus. E essa palavra chegando ao coração pode ou não ser iluminada e vir a pessoa a entender essa verdade. Então não depende de nós, graças a Deus. Calma, você não está isento não, presta atenção. Essa iniciativa não depende de você. Esse início de caminhada depende de uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em ti, na tua vida. Em especial a terceira pessoa da Trindade, que te ilumina e faz você entender o teu pecado e a necessidade de ir até Jesus. Mas quem são eles que o Pai quer trazer? Quem são? Por isso que o Evangelho deve ser oferecido a todos. Todos, sem exceção. Porque aquela pessoa que talvez você julgue que jamais converteria, é quem Deus quer salvar hoje. É quem Deus quer fazer uma transformação naquele instante, porque você está ali e você é um mensageiro da Boa Nova. Então a primeira verdade de que para ir até Jesus precisamos ser chamados eficazmente pelo Espírito. Mas em segundo, nós precisamos também, pela fé na palavra de Deus, é que eu vou até Jesus. Eu só posso ir até Jesus pela fé. Outro dia uma pessoa conversando comigo, foi puxando conversa sobre religião, sobre Bíblia, falou, mas pastor, tudo não é uma questão de fé? Eu falei, é. Mas então qualquer fé vale? Não. Mas como assim, pastor? Porque a fé que eu tenho em Deus e na Bíblia Sagrada, a palavra desse Deus, diz que não é qualquer fé. O Senhor Jesus Cristo disse, tende fé em Deus, tende fé em mim. A palavra de Deus condena de forma clara qualquer fé que seja colocado noutro que não seja Ele. Mas pastor, aí a religião cristã é exclusivista? Sim. Só existe um Deus? Sim. E é o Deus de vocês? Não. É o Deus de toda a terra. Ele não se revelou Deus só como Deus meu. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o dono do universo. Ele é inclusive dono teu, que não reconhece que pertence a Ele. A pessoa parou, ficou pensando. E mesmo quando você agradece a alguém errado, a um falso Deus, pode ter sido Ele que fez. E você, no ato de gratidão, está adorando outro, senão um Deus vivo, que não seja o Deus vivo. Por isso é importante a fé na palavra de Deus, no que Deus diz. A nossa fé não está alicerçada no vazio, a nossa fé está alicerçada na Bíblia. Então o avivamento, ele vem da obra do Espírito, da palavra de Deus, na fé nessa palavra, e aí sim vem uma atitude. E talvez sobre essa atitude nós devemos nos deter aqui um tempo maior. Iluminados pelo Espírito, o que acontece? Você reconhece o teu pecado, reconhece a tua fragilidade, reconhece a necessidade de Deus e vai
em direção a Cristo. E esse ir é teu. E esse continuar indo compete a você. Ora, ontem eu estava ouvindo uma série de mensagens a respeito desse assunto também, e me deparei com uma coisa muito simples e preocupante. Simples e preocupante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, se Jesus quer e Ele veio com essa finalidade, isso vai acontecer ou já aconteceu? Ou está acontecendo? Para alguns, não aconteceu, porque não estão indo até Jesus, não estão nos passos de Jesus, não querem o ensino de Jesus, querem só os milagres e as bênçãos de Jesus. E não estou falando de outra igreja, não, estou falando até da nossa, até mesmo da nossa. Pessoas que domingo após domingo querem que Jesus faça algo por ele, mas não se dedicam de coração à vida maravilhosa que Deus tem e que Deus já deu. Não é que Ele vai dar. Aí o pregador disse algo que me chamou muita atenção. Falou: olha, quando você não está vivendo essa vida abundante, então você precisa de reavivamento, porque a vida já foi dada. Eu falei: muito interessante isso. Mas pode alguém, iluminado pelo Espírito, com fé na palavra de Deus, que começa caminhando com Jesus, ir esfriando? Claro que pode. A Bíblia diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou: olha, vocês corriam bem. Em outras palavras, vocês estavam vivendo. O que impediu vocês de continuarem dando ouvidos à verdade? Eles começaram a se entregar a fábulas. Eles começaram a se entregar ao rigor da lei. E pelo rigor da lei, ninguém vai ser salvo porque não consegue cumprir 100%. Não, na verdade, deixa eu colocar de outro modo. Qualquer um poderá ser salvo pela lei, se cumprir 100% toda a lei, todo o tempo. E aí esbarra na nossa limitação. Vamos supor que você viva 99 anos, 364 dias, 23 horas e 59 minutos. E no último minuto lá, tua mente dá um desvario e você perde. Culpado. Mas e tudo aquilo que vive certo? Você não fez mais que obrigação. Fazer certo não é mérito, é obrigação. Bom, mas então o que isso mostra? Que pela lei eu não consigo ser salvo, eu preciso ser salvo pela graça de Deus, ou seja, o favor não merecido. Bom, se é pelo favor não merecido, aí eu começo a entender algumas coisas, de que muitos de nós, começando na fé e começando na graça de Deus, começamos no decorrer da caminhada a querer dar ao nosso próprio jeito, a nossa própria forma de salvação. Por isso, como eu posso ir até Jesus? E terceiro, pela atitude que envolve a conversão, que significa arrependimento e fé. Toda vez que você for conversar com alguém que se diz cristão e que não teve a experiência do arrependimento e fé, ele não é cristão. É alguém que tem simpatia por Jesus e pelo cristianismo só. Chega para ele e fala: você já se arrependeu dos teus pecados? Não. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Mais ou menos. Aí vai começando a aparecer qual que é o cristianismo dele, que não é o cristianismo da Bíblia, é o cristianismo da sua cabeça. Porque o cristianismo da Bíblia Sagrada, conforme Jesus Cristo ensinou, começa: arrependei-vos e crede. Todavia, quando que é esse arrependimento? Ou quando? Eu costumo explicar que a conversão é converter-se todo dia.
sua vida, na minha vida pelo menos, foi no dia 21 de fevereiro de 93, às 20h50 ou 51, por aí. O choro foi até às 21 e pouco, onde eu entendi a salvação. E no dia seguinte eu estava convertido, não precisava mais nada? Não, precisava converter mais. Mais coisas da minha vida precisavam estar nos moldes da vida que ele agora tinha implantado. É o que o apóstolo Paulo fala de fazer morrer o velho homem. Fazer com que a gente faça morrer a carne. E isso é uma tarefa minha e tua. Todavia, não sozinhos. Para que eu e você consigamos mortificar a carne, só podemos no poder do Espírito, no poder de Deus. E é isso que Ele quer para mim e para você. Nos revestir de poder, de autoridade, de ousadia, para cada dia, a cada etapa da nossa vida, estarmos vivendo mais e mais a vida que Ele já deu, não é que Ele vai dar. Pensando nisso, eu quero analisar, finalizando com vocês, a respeito do avivamento. Avivamento tem acontecido em você, ou reavivamento? Pastor, então como eu recebo esse avivamento? Simples, vou repetir. Por um chamado eficaz do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você já se arrependeu dos seus pecados e tem fé em Jesus, que Ele te perdoa e te dá vida? Sim. Então esse processo de se aproximar de Jesus aconteceu. Mas pastor, minha vida está esquisita. É porque você não aprendeu a andar agora com Ele. Volte e meia você fica para trás. Ou quer correr sozinho na frente. E não é sozinho na frente nem ficar para trás, é junto. Vocês lembram da passagem de Moisés tirando o povo do Egito? Da nuvem? Quando ela parava, o povo parava. Quando ela prosseguia, o povo prosseguia. O que simboliza aquilo? Simbolicamente, é o andar com Deus. É o andar na vontade de Deus. Deus tinha falado: a hora que acontecer assim, vocês marcham. A hora que acontecer dessa outra forma, vocês parem. E assim o povo fazia. Ah, e aqui embaixo estava tudo bem? Nem sempre. Dava cada ocorrência tremenda aqui entre o povo que ele tinha salvo, que dava até medo. Por quê? Porque uma coisa era eles terem sido salvos do Egito, outra coisa era chegarem a Canaã. Da mesma forma, uma coisa é você salvo e remido por Jesus Cristo, outra coisa é essa caminhada de ir até Jesus diariamente, constantemente, nos passos dele, fazendo aquilo que ele já te deu, que traz vida e vida em abundância, e fazendo morrer, no bom sentido da palavra, não é se matar não, mas fazendo com que as coisas que são erradas, que não agradam a Deus, venham a ficar para trás, que você vá tendo vitórias. Isso é avivamento. Consequentemente, se cada um de nós fizermos isso, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa casa, aonde estivermos, vai acontecer um transbordar. Entende isso? Transbordar. Você está cheio, você passa para o outro. Agora, quando você não está cheio, você não consegue nem jogar uma gotinha. Você fica meio egoísta na fé. Você quer as bênçãos só para você, não reparte com ninguém. Por isso que o ser cheio do Espírito, eu entendo que é essencial nesse processo de reavivamento, ou de avivamento, se você preferir. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude a viver a vida que Ele já deu, e que pela fé eu posso prosseguir nela. E muitas vezes, por causa da minha falta de fé, falta de consonância com a palavra, ela não acontece. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e vamos orar, nos preparando para a ceia do Senhor.
Ó Deus de misericórdia, prepara-nos agora para a ceia do Senhor, onde relembramos o sacrifício de Cristo e tudo o que Ele fez. Amém. Abençoa o Teu povo, abençoa a todos, Deus, e traga com misericórdia a grata memória do que o Senhor fez por nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Descendo.